Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Muito tempo que eu não trazia vídeo aqui, já vamos começar de cara pro crime. Não tem tela cheia, negócio de troca de janela, já estamos aqui, você já sabe que isso é um react, que eu vou dar uma assistida nesse conteúdo da Jovem Pan Esportes, falando dessa bagunça que tá o Flamengo, né? Eu dei uma desanimada do canal porque o algoritmo do YouTube não está entregando, também desanimei porque o Flamengo, mano, puro suco da desgraça esse ano. Embora eu fosse um cara apologista de deixar o Vitor Pereira trabalhar, por pior que tivesse sendo o trabalho e demitir ele só no final do ano, tava foda já o Flamengo, tava uma lástima já. Não sei se a saída é trazer o Jorge Jesus de volta, vamos ver o que eles vão falar nesse vídeo aí. Tem o Sampaoli querendo ardentemente o Flamengo, vamos ver essa brincadeira aí. Já peço para você chegar se inscrevendo no canal, acionando o sininho, deixando sempre um comentário aqui, nem que seja para me dizer de que cidade, que estado você é. E vamos lá, hein? Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Ó, vamos falar sobre Jorge Jesus, tá? A gente vai falar sobre Jorge Jesus porque o Flamengo já tá em contatos com o Jorge Jesus. Isso é confirmado, isso é informação. Ah, o Jorge Jesus vai fechar com o Flamengo? Não se sabe, não é certo. Agora, a informação que se tem hoje é a de que o Flamengo já aceita esperar pelo Jorge Jesus. Isso aí é surreal, mano. Assim, tá, né? A gente passou um perrengue aí recente com o Paulo Souza porque justamente não quiseram esperar pelo Jorge Jesus, ele ficou disponível pouco tempo depois. Mas o Jorge Jesus é malaco, ele é pica, aquele velho. E ele teve muita culpa naquele Paulo Souza ali, tá muito na conta dele. Que era aquela parada, ah não, porque estamos aqui, isso aqui. Tá certo que ele tava nas oitavas da Champions e achando que ia passar, de fato o time não tava com ele e passou do Ajax. Mas, porra, era meio foda realmente esperar por ele, sendo que ele não tava apontando que viria. Foi sacanagem também, porque aquele Paulo Souza tá na conta do Rui Costa, lá o presidente do Benfica, porque mandou o Jorge Jesus embora, tendo feito uma nota junto com ele, dizendo que não, porque ele vai cumprir o contrato, decidimos juntos, que não sei o quê. Filha da puta, fez com que a gente perdesse um tempo com o Paulo Souza. Isso aí foi uma terminada sacanagem. Aí o Flamengo contratou o Paulo Souza, os caras mandaram o Jorge Jesus embora. Doideira isso. Agora, tá, 1 mês e meio a gente vai ter que esperar, então a gente vai jogar vários jogos do Brasileiro com o Mário Jorge no comando, alguns jogos da Libertadores com o Mário Jorge no comando, e a gente não sabe o que vai vir disso daí. Não sei se vai ser muito melhor ou muito pior do que Vitor Pereira. Cara. Ai, meu Deus do céu, se não for sofrido, não é Flamengo, não. Finalmente uma decisão inteligente dessa diretoria. Porque o que adianta ter a pressa, trocar agora, pra chegar um cara que pode fazer um mau trabalho de novo, e aí sim depois ele vai ser demitido, vai ganhar multa rescisória e vai ter que ser o Jesus. Não tem, a gente sempre fala aqui, a paz, ela só vai ser instaurada no Flamengo quando o Jorge Jesus vier, seja para ele ganhar tudo, como muitos acham, inclusive eu, seja para ele perder e pronto. Aí sim, ó, quem chegar a partir de agora vai ter paz. O Flamengo precisa fazer essa movimentação. Essa é minha opinião. Vou perguntar a opinião das pessoas da mesa. Agora, o Flamengo tá pagando uma fortuna, é o que eu falo. O Vamp hoje no elevador falou pra mim, já viu o salário do Jorge Jesus lá? 3 milhões de reais por mês. Só que aí é o que eu falo. É muito melhor você pagar 3 pro Jorge Jesus do que 2 pro Vitor Pereira. Que é o que... Porra, mas aí daqui a pouco a gente tá falando, não, é muito melhor pagar 5 pro Klopp do que 3 pro Jorge Jesus. Porra, é muito melhor pagar 8 pro Guardiola do que pagar 5 pro Klopp. Aí nessa brincadeira, daqui a pouco a gente tá querendo, sei lá, contratar o Biden, trazer o presidente dos Estados Unidos pra treinar o Flamengo. Aí vai ficar um pouco complicado aí, mano. Porra, tem que... se tu tá pagando 2 pro Vitor Pereira, tu paga 2 e pouquinho pro um Jorge Jesus, cara. Tem condição de dar dos 3 que ele... Sei lá, cara. Eu particularmente penso assim, até porque, cara, eu tenho uma ressalva em relação a essa questão do Jorge Jesus voltar, que é a seguinte. Ele não é maior do que o Flamengo. Ele não é maior. E todas as falas dele dão a entender que ele acha que ele é maior do que o Flamengo e que o Flamengo depende dele. Correto? Um outro ponto que me dá nervoso nessa situação é o seguinte, que é um ponto que eu acho me dá uma certa, sei lá, parece que tem uma ala da torcida do Flamengo que acha que o clube é obrigado a ganhar tudo que disputa. Isso não existe em lugar nenhum, cara. Isso não existe em lugar nenhum.
A gente vai jogar um Carioquinha, vai perder. A gente vai jogar uma Supercopa, vai ganhar ou vai perder. Vamos jogar, de repente, uma Libertadores e ganhar, na outra perde. É normal, cara. Perder faz parte do jogo. A gente fica puto hoje e amanhã tá tranquilo, tá tudo bem, tudo em paz. Saca? Eu acho que o torcedor que não tem essa relação com o clube pelo qual torce, tá torcendo errado, tá ligado? Achando que vai ganhar tudo toda hora? Não pode. Mano, o Flamengo jogou contra o Palmeiras em 2021, a final. Tava fazendo um jogo razoável, equilibrado. Conseguiu empatar o jogo. Tava vindo melhor depois daquele empate, tava com pinta de que ia vencer. O Andreas Pereira escorregou, perdeu a bola, o Davidson quase perdeu, mas fez o gol. Beleza. Eu fiquei puto naquele momento, naquele dia. Naquele momento. No dia seguinte, pra mim, já tava tudo bem. Eu não tava nem puto com o cara, tá ligado? Porque ele só tava ali porque aquele time do Renato era uma baderna. Porque não era ele que era pra estar ali. Ele não tinha nada que tá ali. Nada que tá ali. O Davi Luiz bateu aquele lateral, tocou pra ele, ele escorregou. O máximo que poderia acontecer seria ele bater o lateral pro Davi Luiz. Ter mais um outro cara atrás da linha da bola. Tá ligado? Até porque o jogo naquele momento tava 1-1. Não tava 1-0 Palmeiras pra ter um desespero e não ter ninguém atrás da linha da bola, o jogador escorregar e ficar o time exposto. Entende? Então, o torcedor que não tem essa relação com o clube que torce, tá torcendo errado. Jogamos contra não sei quem, perdeu pro Palmeiras na final da Supercopa. Mano, perder e ganhar faz parte do jogo. Se você for olhar as metas do Flamengo, a meta do Flamengo é semifinal de Libertadores, é ficar entre os 3 do Brasileiro, é pelo menos finalista do Carioca. Nenhuma meta do Flamengo tá dizendo lá, campeão Carioca, campeão da Libertadores. Não tá. As metas esportivas e financeiras do Flamengo são essas. Finalista de uma, semifinalista do outro, entre os 3 no Brasileiro, se classificando direto para a fase de grupo da Libertadores do próximo ano, que é coisa que provavelmente deve acontecer. Então é surreal essa soberba de uma ala da torcida do Flamengo que não é realista, saca? Eu não consigo conceber. Outro dia desse aí, eu vi um vídeo, eu trouxe, acho que no outro canal que eu tenho no Futeclips, que era um vídeo do Flávio Gomes reclamando da torcida do Flamengo, mas aí o David Jones fala, não, porra, que nós ficamos 20 anos sofrendo depois do Zico, até chegar o Jorge Jesus, não sei o quê. Aí eu falei no vídeo, mano, o Flamengo não ficou sofrendo 20 anos. Não ficou. Depois do Campeonato Brasileiro de 87, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, no começo ali dos anos 90, da segunda Copa do Brasil, no caso acho que a primeira foi 89, acho que foi em 90 campeão da Copa do Brasil. 91, acho que foi estadual. Teve vários estaduais, não vou ficar falando estadual pelo meio do caminho. Vários estaduais, sei lá, uns 20, vai saber. 92 foi campeão brasileiro. Aí beleza, 93, 94, 95. 96 campeão carioca, mas tudo bem, não estamos contando, teve vários, como eu falei. Aí beleza, 99, 2000, 2001 teve aquele tri do estadual, mas a gente não tá contando. Mas teve ali a Copa Mercosul 99. A gente teve ali depois, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 foi outro estadual que a gente não tá contando. 2006, Copa do Brasil. Aí 7 e 8 teve aquele pentatri do estadual que nós não estamos contando. 2009 teve o Brasileiro. 2013 teve Copa do Brasil. Saca? Aí beleza, até depois de 2019, 20, 21, 22, 23, aí nós estamos nessa desses últimos títulos aí. Mas o que eu quis dizer é que, assim, jejum de título, quem passou foram outros clubes, cara. O Corinthians teve um jejum de, sei lá, 23 anos sem ganhar nada. 0 título, nenhum estadual paulista. O Botafogo foram 21 anos até ser campeão estadual em 89 e 90. Isso é você passar anos sofrendo. O Flamengo estava sempre beliscando um carioquinha, uma Copinha do Brasil, foi campeão brasileiro 2 vezes ali até 2018, campeão da Copa do Brasil 3 vezes até 2018. Um clube que está sempre beliscando alguma coisa, por menor que seja, não pode dizer, o torcedor não pode falar que está sofrendo. Isso aí eu acho que é de uma soberba tremenda. Então, essas coisas se misturam. Você pode falar, pô, esse maluco tá falando pra caralho, tá viajando no assunto, pelo amor de Deus. Nossa, misturou as coisas. Não misturei. O Flamengo já existia antes do Jorge Jesus, é isso que eu tô querendo dizer, e já era muito grande. Então a gente... o que vai acontecer é que trazer esse cara vai acabar com esse mito. Porra, é só com ele que a gente vence, que não sei o quê. Não é só com ele. Só que precisa haver uma reformulação na diretoria. Não tem por que existir ali gerente de transição da base para o profissional, gerente técnico, que é o Juan, gerente de futebol, que é o Fabinho Soldado. Não tem por quê. Esse comando do Marcos Braz e do Bruno Spindel precisa ser mais bem colocado ali.
De repente você consegue trocar esses 3 gerentes por um cara só, que seja tipo um homem forte do futebol ali pra ficar tocando essa parada. O troço tem que ser, não é ser mais profissional, é ser mais organizado. Porque profissional é o cara que ganha pra fazer a função e todos esses caras estão ganhando salário. A mudança vem de muita coisa além do treinador. Muita coisa além. Saca? De repente um cara forte no futebol ali vai ter um pulso pra comandar esses jogadores, pô. Porque você não pode ter cadeira cativa. Não, mas é o Gabigol, que artilheiro, e que fez. É o segundo depois do Zico, com todo respeito ao nosso Deus, que é o Zico. Mas, cara, nenhum deles é maior do que o Flamengo. O Flamengo é maior do que o Zico e que o Gabigol. Se você perguntar isso ao Zico, ele vai falar. O Flamengo é muito maior que ele. Já existia desde 1895 até agora 2023. É uma instituição centenária, tá ligado? Que não pode ficar vivendo nessa bagunça. Os caras conseguiram estruturar a finança do clube, deixar tudo bonitinho na moral, pra fazer baderna no futebol, na forma de gerenciar as paradas, cara. É surreal. Sinceramente, você vai falar, o trabalho do Vitor Pereira foi um lixo, o do Paulo Souza foi outro lixo, e que não sei o quê. Eu não sei. Porque vagabundo, fora o treinador, esses treinadores aí, não deixaram o cara trabalhar, mano. Saca? O vagabundo não deixa os caras trabalhar. Toda hora tem uma interrupção, nego inventando factoide, porque o Flamengo não pode jogar com 3 zagueiros. Cara, jogar com 3 zagueiros é uma das formas de jogar de jogo mais ofensivas que existe. Porque justamente quando você joga com uma linha de 4 e você fica alternando o lateral que sobe, que não sei o quê, justamente para poder você ter guarnecido 3 caras defendendo para você poder capengar o teu esquema e botar uma massa para atacar. Quando você joga com 3, você já se propõe, eu vou atacar. Meus laterais não são laterais, são alas. Eles vão jogar pela direita e pela esquerda, espetando toda hora e dando amplitude pro teu jogo. E aí você vai botar ali, sei lá, 3-5-2. Você tem 5 caras no meio, sendo 3 homens de meio campo e os 2 alas jogando pelo lado, que pode ser aí o Varela e o Ayrton Lucas, o Mateuzinho quando voltar e o Ayrton Lucas, ou o Felipe Luiz, etc. Você pode jogar num 3-6-1, onde você coloca 4 homens no meio, 2 caras na ala para só jogar do meio para frente e um centroavante. Vamos botar o Pedro ali. Aí tu tem um meio do campo que você bota. Por exemplo, Varela, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, Ayrton Lucas e o Pedro espetado. Ou, junto com esses meios, você espeta o Gabriel e fala pra ele que ele tá liberado. Ô, a Arrascaeta não tá jogando, você pode jogar aí como se fosse ele, tem a liberdade pra se movimentar e pouca responsabilidade de marcação. Cara, jogar com 3 zagueiros só tem uma forma de jogar de 3 zagueiros que eu não gosto, que é o 3-4-3. Agora, esse 3-6-1, 3-5-2, loucura. Aí a galera fica inventando factoide pra tumultuar o dia a dia do clube e bota a culpa no treinador. Trabalhar no Flamengo é muito complicado. Então o Flamengo só vai ter paz mesmo quando o Jorge Jesus voltar e conseguir, ou não, um trabalho parecido com o que ele fez. Sendo que depois que ele saiu do Flamengo, ele não conseguiu emplacar esse trabalho bom em nenhum outro lugar. No Benfica ele não estava legal, no Fenerbahçe ele também não está muito legal. Ele conseguiu perder para o Besiktas com um cara a menos, do 10 do segundo tempo para frente, tomar uma virada de 1-0 Fenerbahçe para 4-1 e depois eles descontaram 4-2. Conseguiram tomar 4 gols de um time com 10. Porra, é surreal isso. Então, não existe milagreiro. É isso. Só que a torcida do Flamengo precisa entender isso de uma vez por todas. O Flamengo não vai ganhar tudo sempre. Você tem que estar ok com isso. Torcer faz parte disso. Você está torcendo para ganhar, mas pode perder. Mas a nossa torcida é que ganhe. O time não tem condição, não vai conseguir vencer tudo toda hora. E você tem que estar ok para saber que no dia seguinte você já está tranquilo com relação àquela derrota ali, saca? Só que parece que a galera não quer entender dessa forma. Bom, me alonguei muito. Que estava sendo pago. O Vitor Pereira ganhava 1,5 no Corinthians. Saiu para o Flamengo, ganhando mais. Então, traz o Jorge Jesus, porque a torcida vai ficar em paz. A diretoria, como disse o Mauro César ontem, vai ter paz para trabalhar, porque o Rodolfo Landim, ele não engole o Jorge Jesus muito. Pela forma como ele saiu do Flamengo, ele tinha acabado de renovar, com a forma que ele pediu, salário altíssimo, e de repente ele sai. Parece que teve uma história de luva também. O Flamengo queria diluir as luvas da renovação de contrato dele para ir pagando ao longo do contrato, mas ele fez uma pressão absurda para receber tudo de uma vez só. E aí no mês seguinte, um mês depois, o Benfica pagou a multa e o Jorge Jesus foi embora com essa luva embolsada. Aí teve que ter toda
toda uma questão de... Como é que eu vou explicar? De fazer uma negociação para que tivesse um retorno financeiro em relação a essas luvas aí, e aí acabou que a multa rescisória que o Benfica pagou e o valor que o Flamengo pagou de luvas para o Jorge Jesus adiantada da renovação do contrato dele fez o Flamengo ficar nessa saída do Jorge Jesus meio que no 0-0. E o Landim, com razão até, tem esse negócio aí, ele fica meio puto com relação a isso. Mas aí era aquele momento de pandemia, era um momento que ele estava sozinho em casa, distante da família. Isso pode ter pesado. E outra, tem o mercado também. É isso que eu falo, o orgulho de dirigentes não pode ser maior do que o Flamengo. Não pode ser maior que o objetivo do Flamengo. Então, eu acho que o Jorge Jesus é o nome ideal. Flamengo já procura Jorge Jesus. Jorge Jesus quer escutar o Flamengo, sim. Isso eu falei com uma pessoa bem próxima ao Jorge Jesus. Ó, ele quer escutar. Não é dizer que o Jorge Jesus não quer voltar para o Flamengo, ele quer escutar. E o Flamengo, essa é a informação do dia, já estaria disposto a esperar o fim do contrato do Jorge Jesus. Que é quando? Dia 20 de maio. Até o dia 20 de maio, vamos ser sinceros, o Flamengo não vai estar eliminado da Libertadores, porque o grupo é uma baba. Já perdeu agora do Alcas, tudo bem, mas o grupo é fácil. O Flamengo provavelmente não vai estar eliminado da Libertadores. Dá para esperar um pouco pro brasileiro, porque tem um baita elenco, vendo o que o interino vai fazer. Eu acho que o Sampaoli não cai bem no Flamengo, porque é o mesmo estilo do Vitor Pereira, do Paulo Souza, pode ser melhor treinador, mas é marrento. Vai bater de frente com os estrelões, vai querer impor o jeito dele. Vai ter multa rescisória alta. É um cara que tem todas as características dos outros que passaram e deram errado. E o Jorge Jesus, na minha opinião, muitos falam viúva, pode ser, é um cara que fez história no Flamengo, Vamp. Se ele voltar, e o Eric Faria já perguntou pra ele, você tem medo de voltar pro Flamengo e não conquistar nada e perder a idolatria? Ele falou, não, porque eu acho que eu volto e eu ganho ainda mais. Então, Chico, eu tô olhando aqui, tudo muito bonito, tudo muito perfeito. Lê isso aqui. Você falou que acaba quando o contrato dele? 20 de maio. E essa semifinal aí é o que? Quando? Cadê? Qual? Aqui embaixo. Aí. Copa da Turquia? Copa da Turquia? 25 de maio. É isso? É. Não, 25 de maio. E tem mais um jogo pelo Campeonato Turco, por causa dos acidentes lá, né, do terremoto. Termina em junho. Eles têm um jogo em junho ainda. E aí, eu tava falando com você até no elevador, digo, ó, o Jorge Jesus, que não é bobo de nada, o cara lá, se o time quiser renovar com ele, vai usar até o Flamengo pra ganhar mais. Vai usar o Flamengo pra renovação de contrato lá. Eu acho bem difícil ele vir mesmo. Você acha que ele não vem? Eu acho que ele não vem. Eu acho que se o Flamengo esperar, ele vem. Pela informação que eu tenho, que eu conversei com um amigo do Jorge Jesus. Ele quer escutar o Flamengo. E aí eu discordo um pouco. Eu acho que o Jorge Jesus já chegou onde ele tinha que chegar na Europa. Não sei se ele acredita que no Fenerbahçe ele vai conseguir essa vitrine para ir para um grande europeu. E ele sabe que se ele vier para o Flamengo, repercute e muito. Se ele for vitorioso, como repercutiu, pô. O Jorge Jesus estava nas notícias lá dos jornais, como o Abel Ferreira tá, quase todo dia em Portugal. Eu acho que o Flamengo é uma baita vitrine para ele nesse momento e não acho o Fenerbahçe que não está na liderança. Tu acha que as coisas que ele fala na Turquia não repercute também em Portugal, não? O quê? Não tá ganhando nada? Não. Então, Tudo que ele fizer sair de Portugal. E eu acho o Flamengo muito maior que o Fenerbahçe. Mas muito maior que o Fenerbahçe. Como quando chegou também ninguém sabia se ele ia fazer o que fez. Ninguém sabe se com outro cenário ele vai fazer a mesma coisa. E não estou dizendo que vai sair chutado. Não é isso. Mas achar que vai chegar Jesus, meu verdadeiro, não o português, o verdadeiro. Vai não chegar. Fake. E resolver o problema não é uma certeza. Você contrata, às vezes, um grande jogador, e todo mundo aplaude e a coisa não prospera. Pois é. Isso acontece. Isso acontece, na verdade, o caso do Abel. Quando o Abel chegou, ninguém sabia quem era o Abel, o que ele podia fazer. Deu certo a contratação. Mas levou um ano pra galera da imprensa parar de criticar ele. Eu chamava ele de retranqueiro, o time não jogava bem e tal, mas a diretoria do Palmeiras tem o mérito de ter deixado o cara trabalhar. Aí agora a gente já sabe do que ele é capaz, ele tá conseguindo descobrir métodos, saca? Eu sou apologista de que todo treinador, quase todo, né, tem alguns que não,
mas a maioria, assim, dos que você sabe que tem algum tipo de mérito, que tem capacidade já demonstrada, não sei o quê, se você der tempo pro cara e for promovendo as mudanças que ele pedir, ó, esse cara aqui eu não quero mais, pode dispensar, ó, quero que traga tal jogador de tal posição, aí deixa o cara colocar, aí o sujeito deu certo, encaixou, fez o que ele queria, aí o zagueiro tá dando mole, ó, esse zagueiro não tá bom não, dispensa o reserva, bota esse na reserva e me traz um outro zagueiro. E assim vai indo, que é o que aconteceu com o Abel Ferreira no Palmeiras, pô. O cara já tá indo pro 3º ano no clube e, porra, o time jogando legal, comando na mão dele, jogadores respeitando a decisão dele. Agora, no Flamengo, de 6 em 6 meses trocando de técnico, vai ficar bem foda. Deu certo. Com o Jesus, vai retornar. Ele teria dito, mas parece que não foi confirmado. É um outro cenário. Jogadores alguns anos mais velhos, é uma outra situação, é um outro cenário. Se ele vai fazer igual ou não, e se ele aceitar diante disso, eu acho que ele vai pedir uma grana legal, vai pedir uma garantia muito importante, tudo que o Flamengo pode oferecer. Mas ele vai se segurar, ele vai se garantir, porque ele sabe como são as coisas aqui. Ó, passando pro Bruno e pro Nilson, a informação é de que o Jorge Jesus, isso estão nas páginas aí de Flamengo, não é informação minha. Estou aqui vendo, inclusive, do Paparazzo Rubro-Negro, que é um canal que também traz muitas notícias, dando crédito, que diz que o Jorge Jesus acaba de confirmar. Se não der crédito, o Paparazzo Rubro-Negro cospe maribondo, como diz aí, uma abelha africana, como diz o Mauro César. Porra, nunca vi o nervoso que o Paparazzo tem de que o vagabundo diga que foi ele que descobriu a notícia, que não sei o que, pelo amor de Deus. Também traz muitas notícias, dando crédito, que diz que o Jorge Jesus acaba de confirmar, isso ele deu a notícia há 48 minutos, contato de Marcos Braz, feito ontem à noite. Isso, até aí, vai pelo que o Mauro César deixou claro aqui. O Flamengo vai atrás do Jorge Jesus para ter pelo menos um não dele. É isso. Tendo o não dele, pronto, a torcida não vai atacar a diretoria, vamos atrás de outro nome. Feito ontem à noite o contato. Mas o Jorge Jesus pediu ao dirigente que entenda que não quer deixar o campeonato turco agora. Jorge Jesus está disposto a vir para o Flamengo, mas se o Flamengo esperar até o fim do seu contrato com o Fenerbahçe, dia 20 de maio. E aí, logo acima, tem a informação. Apesar de confirmar contato com o Marcos Braz, Jorge Jesus deixou claro para amigos que não falou ainda de valores com o Flamengo e não pediu mundos e fundos. O Jorge Jesus reforçou ainda que o Braz perguntou quando seria possível deixar o Fenerbahçe e respondeu que precisaria de algum tempo, especialmente para poder falar com o presidente e esperar o término do campeonato turco. Marcos Braz, então, falou que colocaria um técnico interino no comando da equipe profissional após a saída do Vitor Pereira. Jorge Jesus teria pedido para esperar, mas Braz garantiu que não poderia aguardar mais de uma semana pelo português. Bom, se não pode aguardar mais de uma semana, não vai ser o Jorge Jesus. Mais uma semana, vocês a partir de agora, é isso? Então o Marcos Braz é aquilo que eu falei, tá? O que eu vou prestar muita atenção, eu vou questionar sempre aqui, é se tem realmente vontade do Flamengo em ter o Jorge Jesus ou se eles só estão querendo jogar pra galera, que é o que eu acho que fizeram da última vez, inclusive falando com pessoas ligadas ao Jorge Jesus, é o que eu acho que aconteceu da última vez, e isso eu vou ficar prestando atenção, porque é muito fácil. O Mauro César mesmo disse ontem aqui que o Jorge Jesus pode estar usando, a imprensa pode estar usando, mas dirigente também use. Eu falei aqui pra ele. Não, mano, mas aí, cara, porra, mas o Mauro César, mesmo o Mauro César também falou que os caras falaram na coletiva de imprensa lá, depois fizeram nota oficial que ele iria ficar lá no Benfica, que não tinha intenção, que conversaram com o Flamengo sim, mas que iria ficar no Benfica. O próprio pessoal do Jorge Jesus confirmou que ele conversou com o Marcos Braz e com o Spindle, recebeu na casa dele, e ele, naquela ocasião ele estava suspenso, inclusive, por isso o João de Deus deu a entrevista, e na ocasião o Benfica estava ainda na Champions League, tinha desclassificado lá, na fase de grupos lá, o Barcelona ficou pelo caminho, o Benfica avançou,
E o Jorge Jesus tinha confiança de que o time dele passaria do Ajax. Ele foi demitido e o time dele passou do Ajax sem ele. Então, assim, ele não quis vir naquela ocasião. Dirigente sabe usar jornalista, sabe usar canal de YouTube, eles passam a informação que eles querem, é dada a informação e assim eles têm a verdade deles. Então, isso eu acho que o torcedor também tem que prestar atenção. O Flamengo quer mesmo o Jorge Jesus ou o Flamengo vai fingir querer o Jorge Jesus só para ter esse não e aí poder ir atrás? Lembrando que o Landim tem o Jesus engasgado pela forma como ele saiu do Flamengo. Então é bom ter esse cuidado também e a gente vai ficar de olho em tudo para trazer a informação certa. Eu tentei falar ontem com o filho do Jorge Jesus, que eu tenho contato, me ignorou, a gente aqui fala, mandei pelo menos umas 3 mensagens, ficou o grilinho lá, cri, 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 não fui respondido e vou seguir tentando, vou falar com amigos também para trazer a situação do outro lado. Bruno. Assim, tem dois cenários que são muito óbvios e claros. Uma é que o Jorge Jesus é o único treinador que hoje daria sossego no Flamengo, assim, que é o único treinador que a torcida aceita, que se chegar outro, seja lá quem for, pode ser o Tite, o Sampaoli, que eu acho técnicos muito bons, mas se em um empate em casa já vão ser contestados como todos os outros que passaram por aí, ninguém consegue ficar nem perto de um ano no Flamengo, ficar mais ou menos 6 meses no Flamengo, até menos. Então, ninguém tem sossego para trabalhar, o único que teria sossego é ele. Aí dentro desse cenário, se a diretoria do Flamengo quiser esperar pelo Jorge Jesus, isso tem que ser uma coisa muito clara e a diretoria segurar a sua decisão, porque ela ficaria com o interino por um tempo. E tem que assumir o risco de que pode perder jogo com o interino. Vou ficar mais de um mês com o interino e se perder jogo, não, é isso, nós decidimos isso e... Até uns 15, uns 45 dias, viu, Bruno? Sim, Porque Mano, vou falar pra vocês o que eu faria de repente. Eu me lembro da vez onde que o Flamengo, que o Zé Ricardo assumiu e virou efetivo, né? Eu achava surreal isso, mas tudo bem. Eu me lembro que o Barbieri era tipo isso. O Flamengo contratou o Barbieri, que estava acho que no Guarani, para ser o treinador ali, um auxiliar que tá ali na comissão fixa do Flamengo, né? E aí, numa situação onde alguém foi demitido, que eu não me recordo agora quem, não sei se foi o Carpegiani, um cara desse foi demitido, e o Barbieri assumiu e virou o treinador do Flamengo, até que passou um tempo, depois ele foi mandado embora. Até demorou. Ele ficou um tempo treinando no Flamengo. De repente, o Marcos Braz, se ele for malandro mesmo, e dependendo da conversa que ele tiver com o Jorge Jesus, o que ele poderia fazer? Chegar no técnico do Água Santa, que foi essa sensação aí no campeonato. É um time bem pequeno, bem modesto. Oferecer a ele uma condição de trabalho legal e um salário maneiro para ele ser um cara da comissão técnica do Flamengo. Vai se tornar um auxiliar, não vai ser mais treinador efetivo. Mas é um cara que parece ter um futuro, saca? Ao mesmo tempo, eu conversaria com o Jorge Jesus e falaria, eu vou esperar o seu contrato acabar. Você me garante que vai vir pro Flamengo depois que seu contrato acabar? Ou você vai ficar de palhaçada e renovar com o Fenerbahçe? Ah, não, eu vou pro Flamengo. Beleza. Mas entenda, eu não tenho condição de esperar com o meu treinador do Sub-20, porque o Sub-20 tem jogos também. E eu quero que ele fique lá. Eu vou contratar um cara para assumir o clube, o time principal, enquanto você não vem. Só que depois eu não vou mandar esse cara embora. Ele vai ficar na comissão técnica junto com você. Vai ser mais um auxiliar. Se você quiser passar teus treinos para ele, você passa. Se não quiser, você não passa. Mas ele vai estar no CT junto com você. Não tem essa parada de me dar a chave do CT, não quero ninguém, a comissão técnica toda é minha. Não vai ter isso. Esse cidadão vai chegar e vai estar junto contigo. Ele não vai ser não precisa ser seu auxiliar, pode continuar sendo o João de Deus, ok, mas ele vai ser um dos auxiliares do clube, que vai estar ali junto contigo na comissão. Eventualmente ele não precisa nem ir a campo depois que você assumir, mas ele vai estar no dia a dia, no cotidiano do CT, fazendo as atividades junto com os jogadores e etc. Ok. Por quê? Por que eu te falo isso? Porque é um treinador que está mostrando aí uma capacidade que, nas entrevistas que dá, até ele foi no Flow aí, demonstra conhecimento de futebol. Ele fez o time dele, que era um time muito modesto, jogar bem no Campeonato Paulista, que é um campeonato difícil, e pode ser um nome que assuma como interino aí, sem um salário muito alto, sem um negócio de multa, etc., para ficar treinando o Flamengo até o Jorge Jesus chegar, se for o caso.
Daí, você não vai ter aquele ranço de treinador do sub-20. Se tiver uma situação ruim, de sequência ruim, não vai ter aquela questão de, porra, vamos mandar o treinador do sub-20 embora porque ele tá mal no principal. Porra, não é legal. Provavelmente esse treinador do sub-20 tem aspirações de ser treinador de profissional daqui a um tempo. Então, você contrata um cara, bota ele na tua comissão técnica, como fizeram com o Barbieri. Daqui a um tempo, vocês vão botar, o Jorge Jesus vai embora, deu ruim. Passa 2, 3 anos, ele quer ir embora. O Flamengo ficou 3 anos no Flamengo, o cara tá lá também. Ele foi embora. Pô, vamos promover o Thiago, vamos ver o que acontece com ele e tal, não sei o quê. Eu faria isso, mas, né, aí é a cabeça do Marcos Braz. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tá na semifinal Da Copa da Turquia. E não é baba. E não tá nem Galatasaray nem... Sim, nem Besiktas. É. Então eles têm que segurar as decisões deles. Ó, decidimos ficar 40 dias com o interino, sabemos que temos jogos de Libertadores, de Brasileiro, mas independente disso, a gente assume esse risco e vamos esperar. Ok, banca. Igual quando eles trocaram o Dorival pelo Vitor Pereira, foi uma decisão arriscada, que a maioria das pessoas discordaria, como discordou. E eles tinham que segurar, e não seguraram. E fizeram uma multa de 15 milhões em 3 meses. O cara trabalhou 3 meses, vai ganhar 15 milhões. Triste ele não deve estar. Então eles têm que segurar. E se for esse o caso, tem que ser tudo assinadinho. Ó, é contrato assinado e anunciado. Ó, o Jorge Jesus está contratado, assinou o contrato, assim que acabar o contrato dele, ele vem. Porque se for só na palavra, pode aparecer um cenário, por exemplo, assim, que não é difícil. Carlo Ancelotti fala pro seu Edinaldo: olha, eu vou ficar aqui em Madrid, tô feliz aqui, tenho mais um ano, eu vou ficar aqui. Eu acho que ele é um nome até óbvio para ser a segunda opção. Aí ele tem um acerto verbal com o Flamengo. Aí o seu Edinaldo Rodrigues liga lá: olha, você quer dirigir a seleção? Ele pode ir. Então tem que, se for assim, tem que ser com um contrato assinado, anunciado Multa alta. E bancar. Ó, nós decidimos ficar 45 dias com o interino, o Jorge Jesus está contratado, o contrato está assinado e ok, beleza. É um risco, você assume. Você está lembrando uma coisa que ele fez. Ele assinou com o Flamengo e foi embora. Eu acho o seguinte, o Flamengo, claro que o Jorge Jesus é um nome que a torcida do Flamengo aceitaria. Temos aqui o presidente da Mimimi, que é o nosso Osmar, que bate na tecla de volta. E por ele esperaria 45 anos. Espera a vida. Eu esperaria. Volta Messias, eu volta, falo. Jesus vai voltar. Ele que criou esse negócio de... Gente, mas tinha que acabar essa situação do Jesus no Flamengo. Pois é. Ou ele vai ganhar, ou ele vai perder e vai acabar. Deixa eu falar uma coisa. Por isso que eu esperaria mesmo. Se perder, sai de cena. Gente, vamos tirar um negócio extra treinador. O Flamengo tá com um problema muito sério. Acho que isso daí é seríssimo. E você, que é um cara bem informado, eu também tenho minhas fontezinhas, fontes que viveram lá, que conhecem lá, dos dirigentes que passam a mão na cabeça dessa jogadazada toda que está lá no Flamengo. E é uma jogadazada vencedora. É um grupo de jogadores que estão no Flamengo, é um grupo de jogadores vencedores, que obtiveram grandes conquistas no Flamengo. Enquanto a sua diretoria não resolver tratar o Flamengo sem paternalismo, vamos tratar o Flamengo com profissionalismo. O jogador aqui acabou a história do paternalismo. Não tem mais paternalismo aqui. Vamos ter profissionais cuidando de vocês que são profissionais. O Flamengo vai ter problema, inclusive, mesmo com o retorno do Jorge Jesus. Porque aqui fica discutindo só a conversa de treinador. Só se discute a conversa de treinador. Por que nenhum treinador dá certo no Flamengo? Deve ter alguma razão. Será que todos são extremamente incompetentes? Esse Vitor Pereira é muito incompetente. Mas todos que passaram por lá são extremamente incompetentes? Será que o trabalho do Dorival Júnior teria terminado mesmo no Flamengo? Ou alguns jogadores teriam colocado isso a diretores importantes do Flamengo? O seu Dorival já deu o que tinha que dar. Será que não foi? Será que esses jogadores não são assim? Será que esses jogadores estão se aproveitando de todos os títulos conquistados para tomarem posição não só de atletas, mas como dirigentes do Flamengo também? Aí que está a ferida do Flamengo. A grande ferida do Flamengo está aí. Eu não estou falando bobagem, não. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Então não é certo para mim que o retorno do Jesus vai colocar a casa em ordem se a direção do Flamengo não resolver atuar. Eu me recordo, rapaz, não na época só do Dorival, na época do Rogério Ceni, o Gabigol era sacado da equipe, o Marcos Braz pegava ele à beira do gramado e caminhava com ele, abraçado dentro do vestiário. Isso é ridículo. Eu nunca vi isso acontecendo, não. Acho que, sei lá, de repente eu tô desinformado. Ou o Marcos Braz estava no túnel e aí beleza, mas aí isso aí é a situação que o Gabigol não era sacado do time, ele era expulso.
E aí o Marcos Braz tá no túnel, leva o cara embora e tá puto pra evitar o sujeito dar um ataque ali e fazer uma merda e ser suspenso mais de um jogo. Ele abraça o moleque e leva ele pro chuveiro. Agora, porra, eu recordo não, cara. Esse maluco tá metendo essa, já é a segunda vez que eu vejo ele falar. O Mauro César uma vez refutou ele, eles ficaram discutindo um tempão. Não, porque o Gabigol, jogador indisciplinado, que o treinador tira ele reclama, não sei o quê. E aí o Mauro falou pra ele, pô, irmão, quando isso aconteceu? Não me lembro disso acontecendo. Não, porque ele deu ataque, que não sei o quê. Quando isso aconteceu? Ele até falou, ó, já me lembro dele saindo, não querer sair, etc. Mas ele sempre respeitou os treinadores. O Gabriel não é esse tipo de jogador que desrespeita o treinador. Pelo contrário, ele defende o treinador. Então, esse maluco tá querendo... Ai, meu Deus do céu. O nosso Flamengo tá fudido mesmo. Isso é tratamento para time de júnior. Não. Se começar isso na categoria mirim, você estraga o jogador. Esse maluco aí é o puro choque de cultura. Não sei se vocês assistem. Ai, meu Deus. Quando eu escuto ele começa a falar, me lembro logo dos pilotos lá do choque de cultura. E o Marcos Braz, pra mim, é o cara que já torrou 40 milhões de reais em multa rescisória. É um cara que tem que ser muito questionado, porque contrato errado o tempo inteiro prejudica o Flamengo financeiramente e também em termos de resultado. E não se questiona por quê? Porque o Landim vai lá e banca. O Landim fala, o Braz vai comigo até o final. Ele entrou comigo, ele sai comigo. Tá, o pilhado já tá se repetindo, vamos parar por aqui. Agora brotou um maluco aqui, esse maluco vai vender uns produtos de ficar com pinto duro ali, doideira. Todo mundo da mesa falou, aí sim, que não sei o que, um monte de velho pica-murcha ali. Então a gente não precisa mais ficar vendo isso não. Rapaziada, o bagulho tá doido no nosso Flamengo. Eu não sei se a volta do Jorge Jesus vai resolver. Eu acho que o Landim tem que se posicionar mais. Ele tem que dar mais respaldo pro cara que ele contratar, seja quem for, pra ser treinador. Mas isso aí, cara, dificilmente o Landim vai falar uma merda dessa do nada. Ele não vai puxar do peito dele e jogar isso pro público. Tinha que ter um cara na coletiva de apresentação do novo treinador, seja lá ele quem for, pra falar isso. Olha só, Landim, esse cara que você tá contratando aí tem o seu respaldo? Por quê? Porque a gente tá acompanhando o Flamengo jogar desde o início do ano e várias situações os jogadores não estão dando seu sangue, não estão dando o seu melhor, não estão fazendo tudo o que podem para representar as cores do Flamengo. E aí a gente sabe que ocorreu no passado recente do clube a contratação de profissionais para poder fazer reformulação no elenco e etc. Só que quando começou a reformulação, começou a dar tudo errado, os jogadores não gostaram dessa reformulação e quem acabou sendo penalizado foi o profissional que foi contratado e não o elenco. Então eu queria saber de você o seguinte, esse treinador aí que você acabou de contratar, tem o seu aval? Se ele começar a promover uma reformulação que faça até o time jogar mal no primeiro momento, ele vai ter respaldo? O problema vai respingar no jogador e não no treinador? Eu gostaria de saber disso. Aí a gente vai ouvir o Caboclo falar. Porque aí, provavelmente, no futuro próximo, se der merda, ele vai se contradizer. E aí a diretoria, que é justamente a culpada por tudo isso, vai poder ser responsabilizada. Só que se ninguém perguntar, não vai acontecer. Bom, deixe nos comentários o que você pensa a respeito de tudo que foi falado nesse vídeo. Se você concorda ou discorda. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Se não quiser, deixa só de que cidade e que estado você é, para poder entender aí de onde você é, te conhecer um pouquinho melhor, saber até onde esse vídeo está chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. Deixa o like no vídeo se você gostou. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!